Muito bem, já estamos de volta, são 8h09 neste Folha no Ar de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, recebendo, com a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa, o convidado Rogério Siqueira, que também é jornalista e embaixador do Brasil no Conselho Pan-Africano, foi presidente da SUPI, aliás, deixou lá um menino muito bacana, eu digo menino porque é um jovem, o Diogo, né, rapaz? Na semana passada esteve conosco aqui. Entrevista sexta-feira aqui mesmo, Folha no Ar com você, Arnaldo. Fantástico, né? O cara parece quadros que a gente tem aí na cidade. Quem que você falou que ele é, o Rogerinho? Seu é pupilo? Eu falei assim, é amigo, eu sou pupilo dele, ele é meu pupilo, porque muito a gente tem uma troca muito bacana, muito equânime. Muito bom. E eu até gostaria de colocar sobre um raciocínio dele, depois para que você falasse também, e a gente falou muito sobre isso, esse racismo involuntário, que na verdade no fundo passa a ser voluntário se você for pesquisar a história familiar. E eu citei um exemplo aqui de um amigo meu que comentava comigo sobre um vizinho dele lá, negro e tal. Ele falou: rapaz, esse pretinho aqui é da alma branca. Como é que você encara essa coisa? Mas antes de você responder e entrar na pauta aqui, deixa eu só te presentear aqui com um kit, ô Rogerinho, da Max Vit, para você. Hein? Armandão mandou para ele também aqui. Você recebeu o seu, né, Luiz? Recebi. Ah, tá bom. Inclusive, esse Max Vit, aqui tem, esse kit foi distribuído naquela barreira sanitária de Italva, Cardoso, tem luva, tem álcool gel, tem máscara, e tem o Max Vit, que é muito legal, que é um polivitamínico, inclusive para fortalecer o seu sistema imunológico, Rogério. Estamos precisando. Tá bom, mando levar na sua casa aí, peço para levar na sua casa. Onde você designar. Aloysio, de volta com essa pauta aí, se quiser abordar esse tema que eu coloquei, pode deixar para o final, para outra hora. Vamos lá, abre com isso, a declaração de Diogo, né? Racismo voluntário, ditados como preto de alma branca, hoje dia de branco em relação a ser dia de trabalho, enfim. O que você acha disso, Rogério? Aloysio, eu acho que isso é uma construção que ela remonta à própria história do Brasil e o mito da democracia racial que foi estabelecido aqui nesse país e tomou conta da academia, inclusive dos governos, sobretudo a partir da obra do Gilberto Freire, que é o Casagrande Senzala, né, que versa, né, e teoriza sobre uma possível cordialidade entre o escravocrata e o escravo. Cordialidade essa que não existiu, mas que pautava a miscigenação brasileira nesses termos de cordialidade. Então, foi uma premissa científica que serviu para estabelecer aqui no Brasil a negação sistêmica do racismo e os eufemismos que estavam vinculados a esse racismo que estava introjetado já no seio da sociedade brasileira pelos mais de 300 anos de escravidão, mas que ficavam de maneira que, para não ficar ofensivo, tentou-se colocar isso de maneira jocosa, sempre para fazer piada, mas que é tão depreciativo quanto se você fosse o racista de maneira mais objetiva. Então, muitas dessas terminologias remontam os tempos realmente da Casa Grande, são reproduções históricas do racismo secular brasileiro. Então, a gente tem uma série de termos aí que a gente pode falar, o mulato, o próprio denegrir, né, que estava vinculado àquela coisa, uma expressão horrível também que o pessoal fala, que essa coisa de preto, coisa e tal. O denegrir tinha esse sentido, que o denegrir significa tornar negro, mas num sentido ruim. Então, quer dizer, todas essas vinculações de expressões que são depreciativas, mas com tom de humor, elas são parte desse racismo brasileiro que teima em não se assumir e teima em se perpetuar através desse tipo de expressão, e que é tão racista quanto qualquer outra que poderia ser mais ofensiva, e marca a pessoa que está sendo ofendida, né? Então, essa coisa do humor é para tentar diluir a tensão que existe no cerne da expressão, e porque essa expressão também ela delimita uma relação social que existe, uma relação social racial, em que a pessoa que professa isso não percebe a própria condição de privilégio que tem
né? E a pessoa que está sendo ofendida, por muitas vezes, não sabe como reagir ou não está instrumentalizada para reagir àquela ofensa. Então, isso é uma marca indelével do racismo brasileiro que a gente tem que trabalhar sistemicamente para apagar esse tipo de expressão da nossa sociedade. Antes de botar os temas aí, os dois temas que estão, né, pré-estabelecidos para o bloco, vou colocar algumas perguntas aqui, tem várias perguntas no grupo aqui do WhatsApp do programa, e peço a você que tem que ser conciso para a gente entrar nas pautas depois, na pauta pré-estabelecida. Ok. Alexandre Buchaú, odontólogo, qual o caminho para vencer o racismo e como fazer para que a cor de pele não seja critério a ser considerado em nada? Aloysio, assim, eu acho que a cor de pele ela vai sempre ser considerada. O problema é como ela é considerada. Aqui ela é considerada de maneira pejorativa, né? A cor de pele, a etnia, esse conjunto geral étnico de africanos que vieram para o Brasil, de várias nacionalidades, né, é o que torna o Brasil rico, essa nossa diversidade. O problema é que não existe tratamento equânime para todos os matizes étnicos e raciais que compõem o tecido social brasileiro. Então, o problema não é a distinção pela cor ou pela raça, mas eu entendi a pergunta dele. Mas é o quê? É o tratamento igualitário para todos, né, independente da cor e da raça. Não é desconsiderar ou negar essa característica, por exemplo, do nosso povo, mas é reconhecer que, em função dessas características, alguns foram excluídos de processos históricos, foram aviltados e alijados do processo econômico e de ascensão, por exemplo, social em determinada sociedade. Então, eu acho que tudo começa, né, a gente tem várias frentes de luta, mas a fundamental que a gente deveria ter nesse país passa pela educação básica nesse país, que tem que trabalhar desde cedo na cabeça das nossas crianças, que é onde é muito mais fácil a gente trabalhar isso, para que futuras gerações sejam melhor do que a geração que a gente tem até agora. Temos aqui, vou fazer uma outra pergunta, aqui que eu acho que joga bem para os temas do pré-estabelecidos para esse bloco. O radialista, colega aí de Cláudio Nogueira, Arnaldo Garcia, que é negro. Por que precisou essa série, a gente já falou um pouco sobre aqui, mas por que precisou essa série de protestos nos Estados Unidos para que o mundo acordasse, principalmente no Brasil, onde mazelas campeiam? Olha, foi o que a gente estava falando. O fato de acontecer nos Estados Unidos é o que deu uma projeção global, mas essas lutas elas já acontecem no seio de cada sociedade dessa que contém imigrantes, negros, enfim, e populações que são excluídas. Então, por exemplo, existe uma luta muito forte contra o racismo na França, né? A França tem um combate muito intenso no seio da sua sociedade. Às vezes as pessoas não sabem, né? Mas agora esses protestos acabaram por nos abrir os olhos que existe um movimento de combate ao racismo lá, assim como existe na Inglaterra, assim como existe, por exemplo, na Colômbia, que depois do Brasil é o país com o maior contingente de negros na América do Sul, assim como existe nos Estados Unidos, no Canadá. Isso que eu estava falando, a importância geopolítica dos Estados Unidos foi caixa de ressonância para lutas que acontecem já em cada país desse, em cada nação dessa. Então, eu acho que essa percepção de que existe uma luta única por direitos civis e direitos básicos para um determinado extrato da sociedade é importante porque dá musculatura à luta e dá mais relevância política e projeção por uma luta que já acontece diariamente nesses países. Os temas do bloco aqui, a gente teve no dia 2 de junho, início do mês, o Estadão, né, grande jornal grande jornal de São Paulo, Estado de São Paulo. Até que poderia falar aqui, Euclides da Cunha foi cobrir a guerra de Canudos como correspondente do Estado de São Paulo, e daí escreveu Sertões, que fala muito sobre essa coisa racial, com base num sociólogo polonês da época chamado Ludwig von Guplowicz, que pregava
o choque entre as raças e achava que a mais forte estava destinada a dominar a mais fraca, mas, enfim, não vou entrar nisso, não. Ele disse aqui, o Sérgio Camargo, já havia sido impedido de assumir a Fundação Cultural Palmares por ação judicial, vazou áudios onde ele chama o movimento negro, chama de escória maldita, né, que abriga vagabundos. E chamou Zumbi, que é um ícone do movimento de resistência, que liderou ali o Quilombo de Palmares, que foi o maior movimento de resistência dos escravos negros no Brasil, embora tenhamos tido vários, inclusive aqui na região, em Campos, em Quissamã. Chamou Zumbi de filho da puta que escravizava pretos, né? E também se referiu à mãe de santo como macumbeira e prometeu demitir diretores que tivessem como meta esse tipo de coisa que ele chamou de esquerdistas, quer dizer, escória maldita, vagabundo, macumbeira. Como é que você ficou sabendo, por óbvio, como é que você reage, isso vindo de um negro, né? Como é que você reagiu a isso? Luiz, eu vou tentar dividir esse problema em três. Né? O primeiro é o problema institucional. O Sérgio Camargo, ele já devia ter sido destituído do cargo, inclusive através de ações enérgicas do Ministério Público, porque, assim como o presidente tem que cumprir a Constituição, o Sérgio Camargo tem que cumprir o que a legislação prevê, que é a função principal do órgão que ele assume para comandar. Então, ele está preso a isso. Ele é refém do estatuto que prevê as missões da Fundação Cultural Palmares e também o que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial e em toda a legislação derivada que trata da temática racial. Esse é um ponto. A função estatutária dele, ele não está cumprindo, né? Ele deveria estar amarrado a essa missão estatutária. Esse é o ponto. Agora, a opinião política dele com relação aos negros é aquela expressão que a gente usava, os americanos usam muito, que é o Uncle Tom, né? Exatamente, o Pai Tomás. E o que acontece? Ele é instrumento do Bolsonaro, primeiro que ele é instrumento da ignorância, né, assim, e que fere na alma todo mundo que luta contra as diversas formas do racismo no Brasil, e ele é instrumento do Bolsonaro, instrumento político, para Bolsonaro poder dizer aquilo que ele não pode dizer, né? Porque assim como às vezes as pessoas reclamam do identitarismo de esquerda, existe um identitarismo na direita também. E o Sérgio Camargo é uma figura dessas, que representa esse identitarismo de direita e uma ideologização de uma causa que é erga omnes, né, que deveria ser uma causa de todo mundo na nossa sociedade. Então, ele serve como esse instrumento e, claro, nos ofende, nos envergonha, é um tapa na cara que um presidente da Fundação Palmares possa ficar vociferando, expressando o tamanho da ignorância dele com relação aos temas que lhe deveriam ser caros, né? Repetindo bobagens históricas como essa de Zumbi e seus escravos, ofendendo grandes artistas brasileiros, como foi o caso da Alcione, e ofendendo o movimento negro. Aí isso me causa mais asco ainda, porque o movimento negro nacional, Aloysio, luta há anos e anos e anos, né, para que a gente tenha o mínimo de direitos básicos, e muita gente apanhou, muita gente foi presa, quer dizer, uma série de pessoas que lavaram essa luta com sangue para que a gente tivesse o mínimo de legislação que nos protegesse e nos garantisse o mínimo de direitos, para ele vir e querer deslegitimar isso em nome de uma guerra cultural promovida e patrocinada pelo governo Bolsonaro, que só tem, no fundo, objetivo de causar uma cisão profunda e aprofundar essa cisão que a gente tem nas bases da sociedade brasileira, a título de promover o conflito e não uma união nacional em torno das pautas que são realmente importantes para todo mundo. Só para esclarecer, essa expressão Pai Tomás, Uncle Tom, né, ela nasce de uma romancista americana do século XIX chamado
Harriet Beecher Stowe, né, que lança esse romance Cabana do Pai Tomás, e essa expressão ficou popularizada. Agora, o que você acha que pode ser feito de fato em relação a uma figura como o atual presidente da Fundação Palmares? O Aloysio, a resposta para essa pergunta está por onde eu comecei a minha resposta. Ele tem um dever estatutário a cumprir, né? Existe uma legislação que ele precisa cumprir. Está estabelecido qual é a missão da Fundação Palmares. Se ele vai de encontro a essa missão, ele está minimamente prevaricando, a meu sentir. Fora outros crimes derivados que podem ter daí, que aí você pode tratar de perseguição política, pode tratar de injúria racial e do próprio racismo em si, por mais controverso que isso possa parecer. Então, ele tem do ponto de vista da função estatutária que ele deveria estar cumprindo e não está, né, e declaradamente não está, aí sim eu acho que ele poderia ser apeado do cargo. Via judicial. Como já houve um afastamento via judicial, né? Exato. E o caso que a gente chegou, o caso mais trágico, né? A morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, no último dia 2 de junho, no mesmo dia em que vazaram as declarações do digníssimo presidente da Fundação Palmares. Esse menino estava matriculado numa creche que, com o isolamento, né, a interrupção de aulas e de atendimento em creche, ele teve que ir para o trabalho da mãe. A mãe trabalhava numa casa de família de classe média alta, né, ali do Recife, num prédio. A mãe é Mirtes Renata, né, e ela não tinha onde deixar o filho, teve que levar ele para o trabalho, estava tendo que levar ele para o trabalho. Ela saiu a passear com os cachorros da família e a patroa, né, ficou tomando conta do garoto. Ele sentiu falta da mãe, acho que todo mundo viu as imagens, né? Entrou no elevador, ela vai, aperta, botando a cobertura e deixa a criança solta. A criança para no 9º andar, tem um acesso ali a duto de respiração, que tem todo o prédio, né? E também para ar-condicionado, exaustão de ar-condicionado. No 9º andar, o menino cai de uma altura de 30 metros e a mãe pega ele ainda agonizando, vivo, e ele morre a caminho do hospital. Muita gente chamou isso de um caso de racismo estrutural. Você concorda, discorda, por quê? Aloysio, falar desse tema é sempre muito difícil. A gente que é pai e tem filho pequeno, tem uma filha de 4 anos, só tentar imaginar isso é de causar calafrio, enfim. Refletia isso muito com a minha família no final de semana, né? Eu acho que sim causa do racismo estrutural, porque não se pode falar em superação do racismo no Brasil ou equalização das condições que nos tirem das condições históricas que o racismo nos colocou, sem justiça social, sem superação dos desafios socioeconômicos. Sem justiça social não se supera racismo. É impossível, né? Muito embora, mesmo você se movimentando de classe social, o racismo ainda lhe acompanha. Não importa se você é rico, se você está na classe média. Então, isso se remonta àquilo que eu estava falando, Aloysio, como é que se deu a estruturação do racismo brasileiro, que, para mim, começa com a negação sistêmica do racismo. Isso foi propalado pela academia, né? Logo, o Gilberto Freire dá essa contribuição negativa para o país em estabelecer essa teoria, seria uma espécie de teoria social sobre o Brasil, de que existia uma relação cordial, né? O Estado brasileiro, após a escravidão, não cria nenhum instrumento de inserção do então escravizado liberto na sociedade brasileira. Então, os negros eles saem da condição de escravidão, deixam de ser mercadoria
e, em tese, viram cidadãos no pleno gozo da sua cidadania, mas não podem gozar plenamente da cidadania porque não acessaram os instrumentos, não acessaram terra, não acessaram educação, não acessaram saúde, foram para os cortiços, ainda com aqueles subempregos. Quer dizer, houve esse gap de que você não ofereceu condições para que o negro pudesse, nesse sentido, empreender suas próprias questões, porque ele não tinha os instrumentos. O Estado fornecia isso para o branco e não fornecia isso para o negro. E isso, em 2, 3 gerações, só acabou por reproduzir as mesmas bases da estrutura social que permanece até hoje no Brasil, melhorou um pouquinho, mas ainda permanece, que é o branco estando aqui em cima, né? Porque quando você pega aqui, Luiz, a gente está só com 132 anos, as pessoas precisam compreender essa dimensão histórica. A gente tem 132 anos de abolição da escravidão no Brasil. E quando a gente abole a escravidão, por exemplo, uma família de branco continuou sendo uma família de branco. A riqueza continuou sendo perpetuada por 2, 3 gerações. Vou pegar aqui, minha avó, que era cortadora de cana aqui em Campos, né? E ela me relatava, ela nasceu em 37. Naquele período ali, um pouco mais de 50 anos desde a abolição da escravidão. Campos fundada na cultura da cana. Ela e a família de mais de 7, 8 irmãos lá em São Diogo, ali perto da usina Cana Brava. Ela me relatava que na adolescência, ela lá trabalhando no corte de cana para ajudar a família, né? Tinha uma enxada que eles chamavam de enxada jacarezinho, que era o que dava para as crianças trabalhar no corte de cana, que é do corte de cana que sabe. A mãe dela bota ela escondida num trem para encontrar com uma prima no Rio. Por quê? Era proibido sair da fazenda, você não ganhava salário, ganhava só comida e alimentação. Na prática, isso é o quê? É escravidão ainda. Em 1930, 1940, aqui em Campos. Então, como é que minha avó consegue romper o ciclo da pobreza se ela não foi instrumentalizada para isso? Sai na condição de adolescente, vai ser empregada doméstica lá no Rio, no Leblon, numa família de franceses, sem ganhar salário, mas tinha um quartinho, tinha comida, né? E ela fala isso, que em relação ao corte de cana, isso é muito melhor, era um luxo, ela falava, né? E ela demora de 20 a 30 anos até conseguir sair de casa de família, se casar, e aí que ela começa a estudar. Então, você tem uma geração, e isso aconteceu em lote no Brasil, eu dou esse exemplo pessoal, mas isso aconteceu em lote. Então, em 2, 3 gerações, pós-abolição no Brasil, a gente não conseguiu romper com a perpetuação da pobreza, porque se a riqueza é herança, né, a pobreza também o é. E a gente tem que criar mecanismos de superação dessas condições históricas que são estruturais e foram estruturadas pelo Estado brasileiro. Haja vista, por exemplo, Luiz, que o racismo científico, as teses de eugenia, chegaram a ponto do Estado brasileiro estabelecer, né, em lei, tem um decreto-lei de 34, né, que estabelece subsídio, né, para a vinda de europeus para ocuparem os postos de trabalho aqui no Brasil, porque a grande massa de escravos que já não eram mais escravos, eles não queriam que ocupasse esses postos de trabalho. E aí nós demos as nossas riquezas ao imigrante, né? E nesse mesmo decreto-lei fala que era importante porque isso ia miscigenar o Brasil e que em 2, 3 gerações nós teríamos um país mais branco e que isso provocaria a superioridade étnica do país. O Estado brasileiro patrocinou isso. Então, essa estrutura da empregada, da patroa, de ter que levar filho para o trabalho, ela remonta anos e anos da condição do negro aqui no Brasil, mas que do ponto de vista da história é recente, é ali atrás. Né? A gente é a terceira geração de libertos aqui no Brasil. É uma lei de 1888, 132 anos. Isso, do ponto de vista da história, não é nada. Então, como o Estado brasileiro não forneceu as condições, né, de emancipação do negro, e a emancipação socioeconômica, vou me restringir a essa, acaba que a gente perpetua estruturas, né, sociais como essa, em que uma empregada doméstica, a gente ainda tem a figura da empregada doméstica, pode ver que eu li uma reportagem, os estrangeiros sempre tomam um susto quando chegam no Rio de Janeiro e São Paulo, vão alugar um apartamento, às vezes no Airbnb, e não entendem porque existe o quarto de empregada, a figura do quarto de empregada. Esse é um troço que causa espanto, né, para qualquer estrangeiro que vier alugar um apartamento mais antigo no Brasil.
Porque é assim que era a forma que a sociedade era estruturada. E é uma forma de perceber isso. Então, esse caso da patroa, vamos pegar aqui agora a de Pernambuco, ele é um caso que tá no cerne de como está estruturado, né, o racismo à brasileira, que aprisiona os negros na pobreza e na miséria, os empurra para o subemprego, né, para a vida nas condições mais miseráveis possíveis, e que, para sobreviver, precisa estabelecer essas relações de trabalho altamente frágeis, né, e que, às vezes, levam a ter esse tipo de relação colateral, que é o quê? Sem ter com quem deixar o filho, leva o filho para o trabalho da patroa, e a patroa é incapaz de enxergar com o mesmo zelo, né, uma criança negra, em vista de uma criança branca, se fosse os filhos dela. Então, o cerne do racismo brasileiro, ele remonta à nossa história, ele está sendo perpetuado por questões estruturantes do Estado brasileiro, né? Isso passa pelo estamento do Estado, por todas essas condições aqui que eu falei, né? E que gera situações como essas, que são situações que se perpetuam na grande massa. 73%, Luiz, do conjunto dos mais pobres do Brasil, 73% é negro, segundo o IBGE. As condições, por exemplo, agora o Núcleo Nós, da PUC, liberou um estudo, fez um estudo de casos de 30 mil casos encerrados de Covid-19, né, e fez os recortes de letalidade com relação a isso. 55% das pessoas que morrem são negras, 38% são brancas, e o conjunto geral de mortes fica entre afrodescendentes, negros e pardos, né? E aí eles fazem os recortes de escolaridade, né, de renda, e você vê que a cada recorte desse só confirma aquilo que a gente já sabe, que as condições estruturais do Brasil amplificam qualquer tragédia quando se faz o recorte racial. Nesse caso, é um recorte social também aqui no Brasil. Se nos Estados Unidos, onde o negro, diferente daqui, é minoria, a estatística mostra que é muito mais evidente. Né? O George Floyd, embora não tenha morrido de Covid, ele estava com Covid, né? E a proporção, mais ou menos como foi na Guerra do Vietnã, o negro minoria, mas para não estar na Guerra do Vietnã era a maioria. Exato. O negro minoria nos Estados Unidos, mas a proporção de morte de Covid aumenta demais, o que mostra claramente que ele está numa condição, até porque lá não tem um sistema único de saúde, como a gente tem aqui, né? Sim. De bancar o seu tratamento de saúde, condições sanitárias inferiores que geram esse número de mortes maior. Eu queria terminar esse bloco e partir para o próximo, chegar aqui especificamente a Campos. Tem várias perguntas aqui no grupo, eu vou fazer uma do Thiago Navarro. E queria que você fosse pedir você para ser sucinto na resposta. Desculpa, é um tema que a gente... não, eu sei, amigo. É porque a gente não fala de Campos. Mas vamos lá, partindo do princípio que o ser humano não nasce racista, mas sim aprende, entre aspas, o racismo, qual a sua avaliação do papel das escolas públicas e privadas brasileiras para a construção de pessoas que entendam a igualdade racial? É fundamental, Luiz, e é tão fundamental que no Brasil a gente tem há 18 anos uma lei que trata especificamente disso, que é a Lei 10.639. Né? Então, essa lei estabelece o estudo da contribuição do negro para a sociedade brasileira, o estudo de África e da contribuição do negro na sociedade brasileira. É uma lei que os municípios têm dificuldade enorme de implantar, né? Sobretudo porque a gente precisa capacitar os profissionais da educação e também por conta do próprio racismo estrutural. Tem gente que simplesmente não quer aprender ou demoniza qualquer história que é vinculada ao negro. E digo isso de experiência própria, porque fiquei um ano enquanto superintendente da igualdade racial, quando a educação começa a compra dos livros para implantar a Lei 10.669 aqui em Campos, a gente faz uma parceria com o ENF e com a UF para dar o curso para os profissionais de educação. Né? O curso que foi organizado pela Simone Pedro e outros profissionais das duas universidades. E olha, a mobilização para fazer o curso, olha isso, foi difícil. A gente tinha um livro, tinha um curso preparado por profissionais qualificados, né, para tratar do tema, e mesmo assim a gente teve dificuldade, às vezes, de adesão ao curso.
por parte de um ou outro profissional da educação. Então, é um troço que precisa ser trabalhado pra caramba, né? E é fundamental que se trabalhe. A mudança mais estruturante passa também por uma mudança do que a gente vai fazer com essa geração de agora. Então, a aplicação plena da Lei 10.639 serve para desconstruir uma série de estereótipos que a gente tem sobre o negro, para mudar a narrativa histórica que as pessoas têm sobre o negro, e é ponto fundamental, ponto fulcral para a mudança na nossa sociedade e diminuição dessas diferenças que a gente tem com relação às questões raciais. Então, vou aproveitar a última pergunta desse bloco, você falou da UENF, um professor da UENF, sociólogo Roberto Dutra, e pedir você também para tentar ser sucinto. Gostaria de perguntar o seguinte: como você vê o desafio de promover o combate e superação do racismo com uma pauta ampla capaz de agregar diferentes forças sociais e políticas? Olha, Luiz, eu acho que a pauta do superação do racismo, a gente tem que tratar ela também na sua materialidade. Por isso que eu te falei que é impossível tratar de superação de obstáculos do racismo sem se tratar de justiça social. A pauta racial, eu sempre defendi isso e falei isso aqui na Folha da Manhã já algumas vezes, ela tem que permear, do ponto de vista da administração pública, por exemplo, ela tem que permear a membrana governamental. Ela não é uma pauta insulada, né, em que só negros a tratam e só um órgão de igualdade racial tem que tratar. A função, por exemplo, do órgão de igualdade racial, no seu cerne aqui no Brasil, quando foi criado nacionalmente pela medida provisória 111 de 2003, é justamente permear a membrana governamental para dar os devidos recortes raciais em cada área da administração pública, porque a gente tem problemas gravíssimos para serem tratados, que são demandas que atingem majoritariamente o conjunto geral de negros, né? Tanto na área do direito, aí a gente pode tratar das questões da Procuradoria e Secretaria de Justiça, na área da saúde, é um tema que pouco se trata, as especificidades da saúde vinculadas às questões do negro, na área da educação, como eu citei uma aqui, que é a Lei 10.639, na área da economia, com programas de fomento, enfim, todas as áreas do governo tem que ter recorte racial, porque é uma pauta transversal. Se nós não transversalizarmos essa pauta, a gente não vai estar falando de superação de racismo e nem de superação das enormes contingências que existem para o negro junto à sociedade brasileira, e mais detidamente falando da administração pública. Então a gente tem que tratar da questão material da vida do negro, que é também aquele que está à margem da sociedade socioeconomicamente, de maneira geral. Cláudio, vamos para o intervalo para fazer o último bloco? Perfeito. Bom, na hora certa, 8h42, a gente faz um intervalo de 2 minutos e volta para fechar com o Rogerinho. Só se vocês me permitirem, colocar aqui, Luiz, você falou sobre o professor da UENF aí no bloco, tem também aqui a professora também da UENF, a Luciana Silva. Luciana Silva, tem o Kleber Tinoco, advogado, tem o João da Costa Cunha. Um abraço para a professora Luciana, muito tempo que eu não a vejo, mas um dos grandes quadros que a gente tem na UENF aqui em Campos, que debate o tema. Tem o Antônio Jô, tem a Sandra Martins, não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas estão todas aqui, já li todas elas, agradeço demais pela interação. E o vereador Fábio Almeida também participou aqui mais cedo, é que o feed vai subindo, né? Quando a gente sai e volta, a gente pede, mas eu me lembro ele mandando um abraço para você, Rogério, e parabenizando pelo seu trabalho também, enfim. Um abraço para ele também, um abraço a todos que estão assistindo e estão participando aqui com a gente. Também com a permissão dos senhores, eu vou deixar, se possível, para o próximo bloco, Rogério, também com um comentário sucinto. O que você acha dessa questão do negacionismo? Acho que nós pelo menos nunca tive tanta informação desses negacionistas. Uns negam o vírus, outros negam que a Terra é redonda, e tem negação de tudo, inclusive negação do racismo. O que você acha disso? Como é que você convive com isso? E como que você pode enfrentar esse negacionismo? Gente dizendo que não existe racismo assim. Se possível, no próximo bloco. Agora no próximo bloco. Próximo bloco. Próximo bloco. Por favor. E depois a gente entra em campo, senão a gente fica... E aí, claro. E aí, muito mais importante, é o tema mais relevante, acredito que aí está no nosso quintal,
que é a ação da Polícia Militar de Campos contra o antirracismo, que foi no Pelourinho, um protesto que estava... Emblematicamente no Pelourinho. Justamente ali. Se fosse ensaiado, não seria tão emblemático. E lamentável. Né? E aí a gente fala sobre esse e outros assuntos, mas fechando o programa no próximo bloco com o Rogério Siqueira, nosso convidado de hoje no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.